Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui retornando ao canal do Espiritismo 24 horas, com muita alegria, com muita gratidão, verdadeira gratidão, por termos recuperado um trabalho de 5 anos. Nós temos várias pessoas para agradecer. Nós temos vários amigos que nos apoiaram nessa semana, onde nós realmente ficamos até um pouco revoltados com o que aconteceu. Boa noite para a Cristi, boa noite Luzia, seja muito bem-vinda. Amigos boa noite, o pessoal de Avaré, lá de São Paulo. Amigos que espalharam pelas redes sociais o que tinha acontecido conosco, que nos mostraram todo o carinho, que nos mostraram toda a união, é o que nós sempre falamos aqui. Nós estamos todos, indistintamente, unidos em amor. E hoje, com a grata notícia da recuperação da conta, a Leia Carvalho está nos perguntando o que aconteceu. Leia, domingo passado a nossa conta foi hackeada diretamente em nosso e-mail e ela foi então deletada. E aí nós passamos a semana inteira, sem ter notícia desse nosso espaço aqui. Boa noite, Anise, tudo bom? Desse nosso espaço aqui. E hoje nós, então, com a grata notícia da recuperação, perdemos alguns conteúdos. Quem hackeou a nossa conta deletou alguns conteúdos. Nós temos a nossa última publicação é do dia 11 de abril, mas o importante é que, pelo menos por hoje, nós estamos aqui. Nós criamos outra conta que é a Espiritismo _24H, e nós vamos manter essa conta por um tempo, porque não sabemos se seremos novamente atacados, o que pode acontecer, se perderemos a conta novamente. Então nós manteremos por um tempo a outra conta, mas assim que nós firmarmos aqui, essa conta ela será então também a outra conta, ela será excluída. Eu gostaria aqui de agradecer em especial, porque fica difícil citar tantos nomes, mas eu gostaria aqui de agradecer em especial ao grande amigo Gustavo Silveira, lá de Uberlândia, que com todo o seu esforço, todo o seu carinho, conseguiu para nós essa alegria do dia de hoje. De nós estarmos aqui novamente, podendo conversar sobre o Evangelho, podendo conversar sobre a doutrina consoladora, sempre com Jesus e nunca sem Kardec. E nós, na noite de hoje, nós abrimos especialmente essa live para irmos ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós gostaríamos de conversar sobre 3 assuntos deste capítulo: paciência, obediência e resignação, que estão nas instruções dos Espíritos dentro desse capítulo 9. Paciência, obediência e resignação. Os que estão nos acompanhando, a Soares, é uma alegria. Entre em contato conosco aqui pelo direct, para que a gente troque o número de WhatsApp e a gente possa marcar essa conversa, tá bom? Para nós vai ser uma alegria, uma alegria. É sempre uma alegria falar sobre o Evangelho de Jesus. E nós, como nós sempre pedimos aqui, retornando à normalidade, compartilhem essa live com os amigos, com os contatos, com as pessoas para que estejam conosco nessa noite abençoada. O item a paciência, dentro do capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não estão acostumados, eu sempre gosto de começar assim, para aqueles que não estão acostumados com a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que entender o Evangelho segundo o Espiritismo como um miudinho. Ele é um estudo sistematizado do conteúdo moral do Cristo, do conteúdo moral da doutrina do Cristo. O tema de hoje, minha amiga Luísa, nós estamos lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos falando sobre paciência, obediência e resignação. E como que ele é elaborado? Bom, a abertura de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter ali o trecho evangélico que será a base dos comentários de todo aquele texto, de todo aquele excerto, de todo aquele pedaço da obra. E depois do texto evangélico, nós temos elucidações, elucubrações, nós temos
Comentários e Ensinos do Codificador, de Allan Kardec. E depois nós temos o item Instruções dos Espíritos, que aí é essa pleiade de irmãos maravilhosos que vem nos trazer mensagens de acalento, de conforto, chamando-nos a atenção para questões maiores da vida. E dentro desse capítulo 9, dentro das Instruções dos Espíritos, nós temos o item A Paciência, que para mim é uma das mensagens prediletas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item A Paciência, que é um espírito amigo que nos traz, foi transmitido na cidade de Havre no ano de 1862. E esse amigo espiritual vai nos dizer, então, a dor. E fiquem à vontade para perguntar, tá bom, meus amigos? Eu quero que aqui seja uma conversa. Acima de tudo, eu quero que seja uma conversa. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, olha a mudança de paradigma que esse amigo espiritual nos convida. Boa noite, Adriele. Uma alegria ter você aqui novamente. Olha a mudança. Vamos compartilhar a live, Adriele. Vamos compartilhar a live, meus amigos. Olha a mudança de paradigmas que esse amigo espiritual nos convida só no frontispício da mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Dor, bênção. Encarar a dor como bênção é um processo profundamente difícil para todos nós. Porque o que nós aprendemos numa cultura, inclusive teológica? Que a dor é um castigo. Nós aliamos a dor com uma consequência emocional de sofrimento. E aqui a espiritualidade já vem nos dizer, olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nos convidando a refletir sobre a dor não como sofrimento, não como castigo, mas a dor como processo de ensino-aprendizagem. Nos convidando a fazer novas perguntas para a vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está enfrentando um processo de dor, e neste momento nós estamos em um processo de dor coletiva, convidando-nos a diversas reflexões individuais. Nós que estamos enfrentando um processo de dor, nós temos que entender que a dor é um processo de ensino-aprendizagem. Porque nós recusamos todos os convites, todos os alvitres do amor. E aqui fica também já uma observação. O mecanismo natural de aprendizado é o amor. Ok? O mecanismo natural de crescimento é o amor. Quando não aceitamos os convites do amor, surge a dor como abençoado remédio para as nossas enfermidades morais. É como eu gosto de trabalhar, porque nós precisamos, a doutrina espírita ela precisa ser trazida com lógica, porque ela é um convite a uma reflexão lógica. Então eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, até exemplos muito lúdicos. Imagine uma criança desobediente, arteira, e essa criança, ela escuta todos os dias dos seus pais: não pise no chão frio, não pise no chão frio, não saia do banho quente para o sereno, não tome o gelado, e todas essas orientações, porque senão você vai resfriar, você vai gripar, e etc. O que a criança faz? Pisa no chão frio, sai do banho quente, vai direto para o sereno com o cabelo molhado, tudo aquilo que os pais pediram para ela não fazer. E aí acaba que ela fica doente, acaba que ela fica gripada, e esse processo de doença pode agravar-se, e é preciso um medicamento. Um medicamento, muitas vezes amargo. E aí a criança esperneia. Boa noite, Gabriela, tudo bom? E aí a criança esperneia. Não quer o medicamento. Os pais precisam muitas vezes forçá-la a tomar aquele medicamento, porque a criança tem uma visão imediata, a visão do amargo do remédio.
E os pais têm uma visão de futuro. O remédio é amargo, mas as consequências são benéficas. Todos nós somos crianças espirituais. O universo, o nosso Pai, Deus, conversa conosco a todo tempo. Através de suas leis eternas e imutáveis, esculpidas em nossa consciência, o caminho correto a seguir para não falharmos, não cairmos e não sermos infelizes. E o que fazemos? Como essa criança, desobedecemos aos conselhos, aos alvitres do Pai. Boa noite, minha amiga, tudo bom? E desobedecendo a esses conselhos que o Pai já escreve em nossa consciência, adoecemos-nos, ficamos doentes e é necessário o medicamento. E quando o medicamento chega, ele é amargo. E nós, que estamos apenas numa visão imediata do amargo do remédio, debatemos, choramos, não queremos tomá-lo. Não queremos tomar esse medicamento. Mas o Pai sabe que o amargo é temporário, mas a cura é para todo o tempo. Todas as dores que nós enfrentamos, por mais que seja difícil a compreensão do que eu estou falando, todas as dores que nós enfrentamos, sejam elas físicas ou morais, são passageiras. São medicamentos passageiros. São escolhas realizadas pelo nosso próprio livre-arbítrio ou pelas nossas ações que contrariaram o mecanismo de lei divina. Mas a cura é para a imortalidade do espírito. E é por isso que há o convite de mudança de paradigma. Não encare a dor como um castigo. Não está nos falando aqui para não sentirmos a dor. Vocês perceberam a diferença? Porque isso precisamos conversar. Não está nos falando aqui para não sentirmos a dor, para não nos permitirmos o sentimento da dor, mas sim para, através de uma compreensão desse medicamento, nós não nos revoltemos com esse processo curativo. É preciso sentir a dor. É preciso muitas vezes dar vazão às lágrimas, que são um lavatório para os nossos espíritos. É preciso permitir que a saudade permeie os nossos passos, mas nunca o desespero. Quem se despediu de um ente querido sabe o quanto essa dor é profunda. E é preciso se permitir senti-la. Eu fico abismado quando eu vejo amigos, companheiros de jornada na seara espírita, dizendo que não se pode chorar. Tanto se pode, como se deve chorar. É preciso atravessar todos os momentos que a dor nos convida. Mas é necessário evitar-se a revolta. Chore, sinta a saudade, mas não se revolte. Não questione por que Deus, o Senhor, me pune. E sim, para que, meu Pai, eu estou atravessando esse momento. E o que eu preciso aprender. E veja bem, há momentos que o aprendizado ficará resguardado para outros lustros de existência. Aí nós precisamos resignar. Porque o aprendizado é resignar, é aceitar e é entender que nos braços do Pai todos somos acalentados. Continua o amigo espiritual. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho
para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, ensinada pelo Cristo, e devemos praticar essa lei que este enviado de Deus ministrou-nos. Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Pergunta que devemos carregar para todos os nossos dias. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas, mais ainda, o sentido profundo da palavra caridade, conforme entendia, ensinou e praticou Jesus, é buscar sempre a prática do bem, principalmente para aqueles que nos ofendem. É buscar sempre, Joaquim, tudo bom, meu irmão? É buscar sempre fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Sempre um movimento ativo no bem. Sempre um movimento ativo no bem. Um movimento constante de atividade praticando o amor. Mas eu, sinceramente, tem pessoas, muitos podem estar indagando, tem pessoas que me ofenderam de tal forma que eu não consigo esse movimento ativo no bem. Bom, a evolução não dá saltos. Vamos com passos de uma criança, de um bebê. Se você não consegue praticar o bem, boa noite, meu amigo Murilo, comece não praticando o mal. Se você não consegue desejar o bem, comece não desejando o mal. Mentalize aquela pessoa em que a convivência parece ser insuportável. Ore por ela. Todos os dias faça o exercício de buscar orar por essa pessoa. Mas eu não consigo ministrar uma oração de forma livre a esse irmão que tanto me ofendeu, que tanto me magoou. Você sabe fazer o Pai Nosso? Você decorou o Pai Nosso quando você era uma criança? E eu decorei o Pai Nosso. Eu sou aluno de colégio marista. Eu estudei no colégio marista. Rilben, meu amigo, foi recuperada, graças a Deus. Estamos aqui. Hoje ela está conosco. Se amanhã ela for hackeada de novo, não sabemos. Mas hoje ela está conosco. Enquanto ela está conosco, nós vamos aqui trabalhar. Eu aprendi a fazer o Pai Nosso desde cedo. Então você sabe fazer o Pai Nosso? Você tem o Pai Nosso decorado? Se você não consegue fazer uma oração livre para aquela pessoa, mentaliza ela. Reza o Pai Nosso com a imagem dela na sua cabeça. E vá trabalhando. Porque a mágoa, a primeira pessoa que a mágoa destrói é você mesmo. A primeira pessoa que a mágoa joga lá para baixo é você mesmo. Quando você permite que a mágoa domine o seu dia, você está se destruindo. O perdão não liberta o outro, o perdão liberta você. Que para de ficar o dia inteiro pensando naquela pessoa, pensando naquele ato, pensando naquela circunstância, pensando no que te ofendeu. Permita-se viver. Permita-se ser liberto. Há quantos anos você está magoado com alguém? Há quantos anos você acorda, você toma café, você almoça, você vai ao trabalho, você retorna para sua casa, você janta e você vai dormir pensando em uma mágoa? Você, que assim está, criou uma prisão para você mesmo. E a chave para se libertar dessa prisão está em você. Então comece com passos de um bebê a trabalhar esse perdão, essa paciência. Ore por essa pessoa. Depois não deseje o mal. Depois passe a desejar o bem. E quem sabe, nesta vida mesmo, em um tempo que você ainda não espera, você já consiga praticar o bem por aquela pessoa. Porque todos nós somos irmãos. A vida é muito curta para alimentarmos mágoas. E a vida fica gigantesca quando nós alimentamos mágoas. Esse é um paradoxo
que nós podemos nos libertar. E continua o amigo espiritual. E eu adoro essa frase. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronde para o chão. Olha a grandeza desse amigo espiritual, olha a grandeza da Consoladora Doutrina. Em momento nenhum vai tentar passar a mão nas nossas cabeças ainda infantis, dizendo: relaxa que a vida é fácil. Relaxa, não há obstáculos na vida, fique tranquilo. Em momento nenhum ele vai nos falar isso. Ele vai nos dizer, como um irmão já avançado, já vanguardeiro na jornada, ele vai nos dizer: a vida é difícil. Eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Nenhum de nós irá aqui dizer: a vida é super tranquila, é um mar de rosas, não há tempestades, navegamos sempre a céu limpo e aberto, com o sol a pino. Não, a vida é difícil. Ela é difícil. Ela tem os seus problemas, ela tem os seus obstáculos, ela tem as suas dificuldades. Porém, esse amigo espiritual nos fala: em vez de curvar a fronde para um chão como um derrotado do destino, olha para o alto. Olha para o alto. E entenda que as consolações são muito maiores. Amplie o quadro de visão. Amplie o teu olhar sobre as coisas. Não olhe apenas com a visão encarcerada da matéria, mas olhe com a visão ampliada do Espírito. As bênçãos são muito maiores. A luz é muito maior do que aquela tempestade que se fez presente no seu dia a dia. Esse obstáculo que você está vivendo hoje é muito pequeno frente às bênçãos que o Pai quer te oferecer. Permita-se receber o amor divino, porque é Ele que nos cura, porque é Ele que nos sustenta, porque é Ele que nos conduz. Veja bem, eu lembro que uma vez eu estava viajando para fazer uma palestra na cidade de Coromandel, bem aqui pertinho da minha cidade de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. E Coromandel, você sai de Patos de Minas, você vai para Uberlândia, e você, alguns da minha cidade, Patos de Minas, você vai para a estrada que é Uberlândia, BR-365, e alguns quilômetros depois você entra no trevo que dá acesso à estrada de Coromandel. E nessa estrada que dá acesso à cidade de Coromandel, eu peguei uma tempestade que eu falei: daqui eu não saio. Mas era uma coisa de proporção bíblica. Eu não enxergava um palmo à frente do meu carro. Falei: olha, daqui eu não saio. Dessa tempestade eu não consigo sair. E o que aconteceu alguns quilômetros depois? Eu saí da tempestade. O sol não tinha deixado de brilhar. Ele estava apenas acanhado atrás das nuvens. Isso acontece com as tempestades da nossa vida. Quando as nuvens se fecham, o sol não deixou de brilhar. O amor do Pai não deixou de te sustentar. Nós só precisamos ter um pouco mais de esforço dentre as dores que estamos enfrentando para alcançá-lo. Porque Ele já nos alcançou. Aliás, porque Ele nunca nos abandonou. Porque o Pai não abandona. Porque Deus não te abandona. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida agora, a tempestade não é para sempre. Toda dor tem hora certa para acabar. E eu sei que você que está me escutando, que agora está atravessando uma tempestade, eu sei que é difícil escutar isso. Eu sei que é difícil compreender isso. Mas creia
no que as minhas palavras tentam trazer. Toda dor tem hora certa para acabar. Porque por mais difícil que seja este momento que você está passando, não é o primeiro, boa noite Thalita, boa noite André, boa noite amigos, beijo no coração de vocês. Não é a primeira tempestade que você enfrenta no teu curso das existências e nem será a última, porque ainda precisamos batalhar e muito para alcançarmos a condição de espíritos felizes, quiçá de espíritos puros. Então muitas tempestades ainda chegarão até nós, assim como já atravessamos muitos tempos sombrios, mas todos eles passaram. E nós estamos aqui. E o que permaneceu? O amor do Pai. Esse nunca cessa. Absolutamente nunca cessa. Coragem, amigos. Coragem. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede pacientes. Sede pacientes. Não desista. Não desista. Porque é geralmente, naquele momento, em que nós estamos mais querendo desistir, que a cura está mais próxima. Luzinete, você está nos dizendo que você é muito egoísta. Não, todos nós, Luzinete, todos nós, minha irmã, todos nós somos orgulhosos e egoístas. Todos nós. Não acredite, e aqui eu estou falando para todos nós, não acredite que você é a pior pessoa do mundo por carregar ainda uma falha. Porque eu carrego falha, porque todos carregamos falhas. Mas mais do que qualquer falha, nós somos definidos pela nossa capacidade de melhorar. Nós somos definidos pelas nossas potencialidades em sermos virtuosos. Não são as nossas falhas que nos definem. As nossas falhas são possibilidades abençoadas de aprendizado e de crescimento. O que nos define, o que me define, o que te define é a capacidade que eu tenho, é a capacidade que você tem, é a capacidade que nós temos de estar sempre nos aprimorando, de estar sempre crescendo e de estar sempre vencendo em amor. O segundo texto, nosso amigo Fígado _com, a essência humana, me perdoe discordar de você aqui, a essência humana não é egoísta. Não é egoísta. Nos fizeram acreditar nessa mentira, que o gênero humano é essencialmente egoísta e orgulhoso. Não. Nós não somos essencialmente egoístas e orgulhosos. Nós podemos estar atravessando momentos de egoísmo e de orgulho, mas a nossa essência é amor. Nós não herdamos as características físicas dos nossos pais. Se herdamos as características físicas por uma questão genética que eu não vou adentrar aqui porque eu não entendo muito bem, e se somos todos filhos do Criador, o que herdamos deste Pai, que é amor? Qual é a herança genética, se podemos aqui utilizar-nos dessa expressão quase que neologista? Qual que é a herança genética que nós carregamos de Deus? Se Ele é essencialmente amor, substantivamente amor, e nós somos os seus filhos, e somos a sua imagem e semelhança, qual é a nossa herança genética divina? Qual que é o nosso DNA divino? Amor. Então, nós somos essencialmente amor. Nós não somos essencialmente orgulhosos e egoístas. Nós adquirimos essas paixões desenfreadas no curso das horas, pelos nossos desenganos. Mas nós somos essencialmente amor. E é essa nossa essência que nos permite evoluir, que nos permite crescer e que nos faz melhorar
frente a todas as mazelas da vida. O segundo texto que nós gostaríamos de comentar hoje é o texto Obediência e Resignação. É uma mensagem do irmão espiritual Lázaro, que tem várias mensagens maravilhosas dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo, e foi recebido na cidade de Paris no ano de 1863. E essa mensagem vem nos dizer que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Que parágrafo iluminado! A doutrina de Jesus ensina por toda parte obediência e resignação. Porém, nós confundimos com negação do sentimento e da vontade. Obediência com o sentimento da razão. Resignação com o sentimento do coração. Primeiro, você compreende que precisa obedecer, que precisa seguir. Depois, você sente. E o faz por uma vontade divina. É aquilo que eu disse quando conversávamos sobre a paciência. Há situações em nossa vida presente que nós vamos alcançar a obediência. Nós vamos obedecer. O entendimento vai estar lá na frente, mas nós vamos obedecer. Para depois nos resignarmos ao que está acontecendo. Para depois construirmos uma compreensão mais elevada. Então vai chegar um momento que você... O pai ou a mãe chega para a criança pequena e fala, você tem que fazer isso. Ela faz sem entender. Ela obedece. Quando ela cresce, ela entende que aquela ordem foi o melhor para o seu desenvolvimento. Repito, que somos todos crianças espirituais. Os desígnios divinos em nossa vida nem sempre serão compreendidos, mas precisam ser obedecidos. Não busque horas do seu dia, talvez tentando penetrar a substância íntima de Deus. O porquê disso ou aquilo. Seja humilde. Obedeça ao Pai. Como um filho ainda nos primeiros anos do aprendizado. E através da obediência, construa, com muita paciência, no decorrer dos anos, a resignação. E de forma alguma entenda que estes sentimentos sejam negação de sentimento e de vontade. Quando somos obedientes, quando somos resignados, não somos aquela, perdoem a expressão, não somos aquelas moscas mortas que se deitam no chão e dizem simplesmente que o rolo compressor passe sobre nós. O convite à obediência e o convite à resignação não é um convite a sermos moscas mortas. É um convite ao trabalho sem revolta. Ô, meu amigo Lucas Gabriel, beijo no seu coração, irmão. Estamos de volta. É um convite a um trabalho sem revolta. Tudo bem, pai, não compreendo, mas aceito. E continuarei trabalhando. E continuarei lutando. E continuarei crescendo. Não vou me revoltar. Entendo que os teus desígnios, essa parte eu entendo,
que os teus desígnios são os melhores. São os que eu mais preciso. Posso não compreender todo o quadro, mas isso eu já entendo. E eu serei obediente à tua vontade. A resignação eu vejo depois, mas eu serei obediente à tua vontade. Não deitarei no chão, deixando o rolo compressor passar sobre mim, mas continuarei trabalhando ativamente naquilo que é bom, naquilo que é belo e no teu amor. Continua a mensagem. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes, que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde, no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. O universo é como o mar que nos preenche, que nos envolve. Não lute contra as forças das ondas. Não lute. Trabalhe com as ondas. Se as ondas hoje estão um pouco mais bravias, saiba aceitá-las. Siga o seu ritmo. Siga o seu fluxo. Conduza as suas atividades com a energia que essas ondas hoje te fornecem. Se o mar está mais calmo, angarie energias. Não pare de trabalhar. O mundo precisa de atividade. Nós precisamos estar ativos. A indiferença moral vem com a ociosidade. Não podemos mais ser ociosos. Não podemos mais recusar os convites ao trabalho no bem. Sigamos agindo, inspirados por Jesus, representante máxima da lei divina no orbe, e sempre entendendo que o Pai está conosco em todos os momentos. Meus amigos, essa é a mensagem que nós queríamos deixar nesse retorno do Instagram do Espiritismo 24 horas. Tenhamos paciência, sejamos obedientes e construamos a resignação em nossos corações. Hoje nós estamos aqui. Esperamos que a nossa página não seja mais hackeada, mas se ela o for, continuaremos trabalhando, porque nós nunca podemos parar. E a atividade no bem e no amor sempre deve prevalecer. Até amanhã. Amanhã, às 19 horas, faremos outra live. Não sabemos ainda o assunto. Esperamos que a espiritualidade norteie aí os nossos dizeres. Conto com todos vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração de todos.